Saudações, pessoal! Agora, neste vídeo, eu vou tratar sobre os múltiplos comuns. Aqui, ó. Eu vou pegar, começando pelos mais básicos, né? Os múltiplos de 2 e de 3. Lembramos que é 0, né? Daí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, né? E assim por diante até o infinito, certo? Daí, o que acontece aqui? Ó? Nós temos os múltiplos de 3, que é 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 e assim até o infinito também, certo? Então, o que temos aqui, ó? A questão de múltiplos comuns. O que vem a ser o múltiplo, né? O múltiplo vem a ser os reagrupamentos, né, do número, né? Os agrupamentos dos números, né, como eu tinha explicado, né? Por exemplo, ali os múltiplos de 2, né? Eu vou fazer todas as quantidades que representam o conjunto fechado com dois números, né? No caso ali com duas unidades, seria 2, né? Que seria um conjunto. Aí com dois conjuntos seria 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e assim por diante. Mas enfim, né? O múltiplo, falando bem simplesmente mesmo, é a quantidade de vezes que você multiplica um número. Multiplicar, múltiplo, né? Ó, 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6 e assim por diante. Mesma coisa por 3, né? Por 0, daí 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6 e assim por diante. Esses são os múltiplos de 2 e de 3. Mas veja bem aqui, ó, que existem alguns múltiplos que são comuns entre 2 e 3, certo? Por exemplo, aqui o 0, né? Isso vai depender muito, né, de quem considera, assim, né, de qual conjunto numérico que está se considerando e tal. Porque, por exemplo, na minha opinião, o conjunto dos números naturais não tem o zero, certo? Mas autores antigos, assim, e tal, né, pelo menos os que eu conheço, né, eles são mais antigos, porque quando eu estudei, até alguns livros que eu tenho aqui em casa que são mais antigos ali, o que é ano 90, 80, ali, 70, o que acontece? Ele diz que o número zero pertence aos conjuntos dos números naturais. E a depender da literatura que você tem aí, às vezes pode ser que o número zero seja considerado dos números naturais, pode ser que não, né? Enfim, daí você tem que contextualizar bem e saber bem o que você está analisando, né? Porque senão você vai responder alguma questão lá e daí você inclui o número zero no número dos múltiplos e você acerta. Ou você exclui e você acerta a questão, né? Aí vai depender de todo o contexto, né? Mas enfim, voltando aqui, ó. Agora eu vou começar a circular os múltiplos que são comuns. Múltiplos que são comuns entre esses dois números. Ou seja, são tantos o do 2 quanto o do 3, certo? Aqui, ó. Tem aqui 6 aqui, ó. 6, né? Ó, 2, 4, 6. Aqui também 6. 9, passou ali. 8, 12, 10. Ali, ó, 12. Ó, aqui, ó, 12. 12, 15, 14, 16. Ali ia vir 18, né? Ó, só pra, né? Ia vir 18 e tal, né? Então aqui, ó, 18, ó. Ó, 18, certo? Esses são os múltiplos comuns entre 2 e 3. Perceba bem que isso aí vai até o infinito, né? Certo? Certo. Então, esses aí são os múltiplos comuns. É isso. Agora sim, ó. Agora sim, ó. Se no caso ali, né? Agora a questão vem a ser a seguinte ali, ó. Vem a ser o mínimo múltiplo comum. Ah, daí fica interessante o negócio, porque nós temos ali, ó, qual que são os termos ali, ó? Mínimo,
Mínimo, o que que vem a ser? Vem a ser o menor dentre uma população, né? O mínimo dentro do conjunto. Por exemplo, os mínimos gastos, a, a mínima idade, a mínima frequência, a mínima temperatura, ou seja, a coisa mais baixa dentro da situação estudada, né? O mínimo, certo? O mínimo múltiplo. O mínimo múltiplo. O menor dentre os múltiplos comum. Ele é comum por quê? Porque ele é relativo a dois números, certo? Não tem como você tirar o mínimo múltiplo comum de um número só, porque daí você vai comparar quem, né? Por exemplo, qual que é o menor mínimo, qual que é o mínimo múltiplo comum de 2? O mínimo múltiplo comum de 2 não existe. Por que não existe o menor mínimo múltiplo comum? Porque existe o termo comum. O mínimo múltiplo de 2 existe, né? Ó, o mínimo múltiplo, qual seria? Seria zero no contexto dos números naturais com zero, ou seria 2? Seria o mínimo múltiplo. Mas quando é comum, eu preciso comparar ele com algum outro número. Por isso que é mínimo múltiplo comum. Bom, e os múltiplos comuns aqui, ó. Múltiplos comuns, o que que vem a ser? São os múltiplos que estão tanto no 2 quanto no 3, certo? Os múltiplos comuns. Aqui, ó, tenho 6, eu tenho 12, eu tenho 18 e essa lista ia continuar até o infinito, certo? Eu arrisco dizer aqui, ó, que veja bem, ó, tem até um padrão aqui, ó. No caso ali, ó, não vou contar o zero aqui agora, certo? Ó, pula 2 aqui, ó, e o terceiro. Pula 2 e o terceiro. Pula 2 e o terceiro. Aqui, ó, pula 1 e tal. Pula 1 e é o múltiplo. Pula 1 e é o múltiplo. Pula 1. Eu arrisco dizer que o próximo seria 24, né? Daí seria 24, daí seria 30, certo? Então, esses são os múltiplos comuns. E o mínimo múltiplo comum, que é sempre tirado entre... A gente fala tirar, né, na linguagem, tirar o mínimo múltiplo comum e tal, né? Mas ele é sempre representado assim, ó. Mínimo, múltiplo, comum, sempre. Sempre na minha cabeça, né? E, na verdade, eu sempre escrevi assim. MMC de 2 e 3. 2,3. Escreve vírgula, por quê? Porque, na verdade, você escreve o número com vírgula ali, ó, 3,2. Você escreve assim, ó, 32 sobre 10. Não, eu tô brincando. Na verdade, isso aqui não é notação, não é notação oficial, certo? Mas assim, essa questão aqui da vírgula, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu vou até confirmar no meu livro ali, porque eu sempre escrevi com vírgula simples assim, tá? Só um minuto. Então, no que eu vi ali só tinha o máximo denominador comum, mas assim, né? Por questão de notação mesmo, assim, né? E tal, mas bom, eu não vou falar nada aqui que eu possa me comprometer muito, né? Assim, enfim, aqui ó, pra questão desse estudo aqui, vou colocar só uma vírgula simples, certo? Aqui ó, MMC entre 2 e 3. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Os múltiplos comuns aqui estão circulados aqui ó. Vou até escrever aqui quais são os múltiplos comuns deles ali ó. Que são os múltiplos de 6, tá? Só para avisar aqui, né? Aqui, ó. Ia ser 6, 12, 18, 24, 30, certo? E daí por diante. Daí o que acontece aqui, ó? Entre essa aqui é a lista assim tirada a limpo dessa daqui, né? Eu fiz os múltiplos comuns e essa aqui eu tirei a lista a limpo, certo? Eu quero saber, ó, eu quero saber qual que é entre 2 e 3 o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3.
O mínimo é o menor entre dessa lista aqui, porque essa lista aqui já consta o múltiplo comum entre 2 e 3. O mínimo o que que é? É o menor deles aqui, ó, no caso é 6, que é igual a 6. O mínimo múltiplo comum, tá certo? Então, tá. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo aí. E no próximo vídeo eu vou tratar dos números primos, ok? Muito obrigado.